nosso assunto agora é beleza e estética. E o verão está chegando, muita gente querendo ficar ainda mais bonito, né? E também tem muita gente com dúvidas sobre quais os procedimentos fazer, os cuidados que deve ter com a pele, com os tratamentos estéticos. Aqui no estúdio, o Dr. Diogo Granja responde algumas dessas dúvidas para a gente. Boa tarde, doutor. Obrigada por ter vindo, viu? A gente sabe que é feriado, mas, enfim, estamos trabalhando. Se Deus quiser. Uma perguntinha aqui da Ana Luísa, que mora lá no Barro Duro, ela diz o seguinte: quem tem gordura localizada no quadril e na academia vai malhar e não consegue diminuir, como é que faz para se livrar dessa gordura, doutor? Geralmente, né, as mulheres elas têm uma adiposidade mais localizada no quadril, né, no glúteo, nas coxas, na região das costas, né? São locais que as mulheres geralmente acumulam gordura. São fatores geralmente hereditários, fatores genéticos que causam essa predisposição, né? Então, assim, a gente acha que perder peso somente faz com que a gordura suma. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que diminuir o IMC, Índice de Massa Corporal. Porque não adianta você perder peso e o peso magro, você tem que perder o peso gordo, entendeu? Então essa gordura também tem a ver com o IMC, tá? Mas aí para você ajudar, mesmo academia, né, exercícios físicos, né, uma dieta balanceada, tal, a gente tem alguns tratamentos. Depende da quantidade de gordura, entendeu? Se for uma quantidade grande de gordura, a gente indica sempre procedimentos cirúrgicos, certo? Mas se for uma quantidade pequenas, a gente tem hoje em dia alguns tratamentos, né, estéticos que podem resolver. Quais são? Nós temos a famosa drenagem linfática, né, as massagens corporais redutoras, né? Hoje em dia temos equipamentos que são aparelhos de ultrassom potentes, que tem uma força que chegam a quebrar os adipócitos, que são as células de gordura, fazendo assim com que elas fiquem mais facilmente em drenagem. Temos a eletrolipoforese, né? Temos aplicações de algumas enzimas que a gente chama, que fazem com que as gorduras se dissolvam e com a drenagem elas possam ser mais facilmente absorvidas. E tem também o laser, né? O laser que é a radiofrequência. Nossa, que é um dos mais utilizados hoje, né? Porque o resultado já é praticamente imediato, né, doutor? Mas o ideal é sempre a associação de técnicas. Geralmente só uma técnica não vai resolver o problema da paciente. Bom, o João Paulo Santos lá da Colina diz o seguinte: quem tem manchas vermelhinhas de sol na pele, mesmo ele usando o protetor solar, como é que faz para eliminar essas manchas? Se isso já é irritação normal da pele ou não? Justamente. Geralmente, né, quando você vai à praia, você expõe um sol em tempo demasiado, né, mais de 2 horas, né, você tem que ver se o filtro solar que você está usando é um filtro adequado para o seu tipo de pele. Porque se não for adequado, ele pode geralmente causar irritação, pode causar uma alergia, pode causar um aumento da oleosidade. Isso pode causar uma sensibilização. Também temos que ver o horário que essa pessoa vai se expor ao sol, né? Antigamente tínhamos que de 10 às 4 era o horário que não se podia se expor. Mas hoje em dia a gente não tem mais um horário pré-determinado. O sol, né, é quente, não importa. Então a gente tem que se expor de preferência sempre o mais cedo possível. Até às 8 horas e depois das 5 da tarde. Né? Então tem que ver também se o tempo que essa exposição é muito prolongado e o tipo de pele da pessoa. Se uma pessoa for uma pele muito branquinha, logicamente ele vai ficar com a pele avermelhada, né? vai se tornar eritematosa, que ele levou uma quantidade de sol suficiente para deixar a pele dela irritada já. Se uma pessoa mais morena, logicamente vai demorar mais, talvez até nem fique avermelhada, só fique bronzeada, certo? Ok, e é bom essa história do protetor solar. Às vezes até a mulher mesmo, eu vou passar maquiagem, mas eu vou usar protetor. Tem que usar sim, porque nem todo produto de maquiagem tem o fator de proteção. A gente tem que lembrar o seguinte: a maquiagem, ela tem como fator de maquiar, ela não é filtro solar, entendeu? Existe hoje em dia alguns filtros solares que eles imitam a maquiagem, mas a função principal dele, a função inicial dele é de proteção solar. Então eles têm a função de maquiagem já para ter um efeito de marketing. Ok. Em algumas épocas do ano, o rosto fica com mais acne. Como é que a gente pode acabar com essas cicatrizes? O principal da cicatriz de acne é você evitar estar manipulando a cicatriz. Né? Que a gente fala, entre aspas, espremer, né? Ficar futucando, que as pessoas têm mania de futucar. Então, dependendo do tamanho da lesão, do tamanho da cicatriz, né? E se a pessoa espremeu a cicatriz, entre aspas, isso vai causar a cicatriz, ok? Se ela não fizer isso, a cicatriz vai ser quase mínima, sendo mais facilmente tratada. Quanto mais profunda, certo? E quanto maior a cicatriz, mais larga, mais difícil ela é tratável, certo? A gente pode fazer procedimentos mais simples, como os peelings químicos, se a cicatriz for muito leve, ela vai resolver. Podemos fazer o peeling de cristal, o famoso peeling de cristal, mas o peeling de cristal isolado não é muito bom, ele deve ser sempre associado a um peeling químico para ter um efeito melhor.
Tem um laser ablativo, né? Tem a radiofrequência, tem o infravermelho, tem os procedimentos mais invasivos, que é a abrasão cirúrgica, né? Que é um procedimento que deve ser feito 100% cirúrgico, e tem que a gente chama subcision, de cicatriz diácnica, então são aquelas cicatrizes maiores que a gente pode fazer a gente pode soltar elas embaixo da pele, né? Só que é um procedimento cirúrgico, um procedimento indicado só para cicatrizes maiores, mais compridas e mais profundas. Nada de mexer na espinha, né? De preferência não mexer, deixar ela que ela vai embora sozinha. Olha, o João Ubaldo, que mora lá em Arapiraca, um beijo para todo mundo de Arapiraca, ele disse assim, quem tem casos de câncer na família, o cuidado tem que ser redobrado, pode ocorrer em outros membros da família? Os casos de câncer de pele na família, né, apesar de não existir uma relação ainda da hereditariedade do câncer de pele, né, na família, mas ela herda dos pais, dos avós, sempre a genética, a pele parecida. Então elas vão ter sempre a pele parecida com o seu pai, do seu avô, da sua mãe, da sua avó. Então se o pai ou a mãe teve câncer de pele na família, o avô ou a avó, então você tem uma história que a sua pele é sensível àquilo ali. Em Arapiraca, na região do Sertão do Agreste, ali é uma região muito comum, porque tem muito trabalhador rural, trabalha no campo, né? Então eles se expõem demasiadamente ao sol. Então você vai ter uma prevalência maior de câncer de pele naquela região. Então se você tem câncer de pele na família, você tem que logo cedo, quando você tem seus filhos, logo orientar eles a usar o filtro solar de maneira adequada. Quem trabalha no campo, na roça, como a gente chama, a gente tem que usar chapéu, né? Procurar trabalhar em horários menos quentes, né? Que são os horários que a gente já falou, são aqueles horários muito quentes, então eles têm que evitar aquele horário, né? E de preferência usar roupas de mão comprida, tal, para não ter o risco de no futuro ter alguma lesão suspeita. Doutor, antes de encerrar, a pergunta da Deise, que ela mora na Serraria, ela disse que depois da gravidez é muito complicado o corpo voltar ao jeito que tinha antes da gravidez, né? Existem os tratamentos que seriam indicados para esse pós-operatório, pós-cirúrgico, assim, por exemplo, pós-gestação? Justo, existe, né? Mas primeiro ela tem que ter a liberação do obstetra dela. Né? O obstetra tem que liberar ela para ela, o mais cedo, o mais breve possível, ela procurar técnicas de massagem, drenagem, o próprio manso, como eu já falei, mas também depende muito do tipo de gestação que a mulher teve. Se ela teve uma gestação que ela ganhou muito peso, né? Se ela teve uma gestação com alguns problemas, né? Se ela teve uma dieta irregular, se ela já era gordinha antes, então isso vai ficar cada vez mais difícil. Mas o ideal é que a obstetra libere a paciente, né? Ela já faça uso daquelas cintas modeladoras, assim que o obstetra já liberar, porque aquilo já diminui o inchaço, diminui o edema, né? Aquilo já ajuda a paciente. E depois pode ser feito também a drenagem linfática, mantos, pode ser feito laser, radiofrequência, que é muito usado atualmente, mas também depende muito do problema da gestante. Ok, doutor, muito obrigada pelas explicações e logo depois a gente volta aí mais para a semana com mais informações. Semana que vem a gente vai falar sobre peeling de cristal, né? Todo mundo sempre pergunta aqui quando é área de estética. Obrigada, tá certo?